Você pode assentar-se. Eu gostaria de saudar a todos vocês essa noite, na graça e na paz do Senhor Jesus, e dizer que é uma alegria muito grande tê-los conosco nesse culto de celebração ao nosso Deus. Como o David falou, estivemos nesse último final de semana sediando a 26ª Assembleia Estadual da CBN, Convenção Batista Nacional do Estado do Rio Grande do Sul. Tivemos pessoas de todos os lugares do nosso estado e foi muito bom, foi muito bacana. E Deus foi engrandecido através das pessoas, através da vida de vocês que se envolveram. E como eu falei, dia desse, semana retrasada, nós tivemos na inauguração da nossa capela no sertão de Pernambuco. E eu falei para vocês que eu ia mostrar algumas fotos e falar alguma coisa a respeito de como foi a nossa experiência. Inclusive o título da nossa mensagem de hoje, que você tem no seu informativo, diz: por que me envolver? Deus nos chamou para vivermos, não sermos apenas espectadores, não sermos apenas consumistas, mas para sermos homens e mulheres que se envolvam. No reino de Deus não existe visitante, na família de Deus não existe privilégios, todos foram chamados para servir. E por isso eu gostaria de que vocês olhassem algumas fotos aqui. Pode tocar a ficha aí, tia. Não é tia, porque tá aí. Essa é a capela que construímos lá no sertão de Mochotó. Eu troco às vezes Motoxó, mas não é Motoxó, é Mochotó. Ela é meio amarelada, mas na verdade ela não é pintada, é branco assim, o reboco ficou dessa cor. Toca adiante. Aqui um pouquinho de lado, toca mais adiante. Aqui é o interior dela, vocês percebam os detalhes, como ficou bonito, como ficou legal. Cerâmica, o palco, a decoração, ficou tudo muito bonito. Toca adiante. Aqui, quando você olha de uma perspectiva assim de cima de um monte, porque essa região é cercada de uma cadeia de montanhas, não é montanhas, uns montes, né? Mas não deixa de ser alto. E aquela partezinha verde que você está vendo ali é uma plantação de melancia que é regada por a irrigação dos poços que são cavados lá. Quem teve na última vez se surpreendeu porque, além da plantação, existem algumas coisas verdes. Porque essa chuvarada que deu no Rio Grande do Sul também respingou alguma coisa para lá. Vocês se lembram que há um tempo atrás Recife, a grande Recife, teve alguns deslizamentos, algum problema de chuva, e choveu um pouquinho no sertão. Até inclusive quando nós estávamos lá, aquela chuva aqui que o gaúcho diz que é a chuva de molhar bobo, choveu muito pouco, mas isso já trouxe um pouco de vida àquela região árida. Então essa plantação que vocês vejam aí embaixo aqui é a melancia. Toca adiante. Aqui é a frente da igreja. Aquilo no chão ali forma uma cruz, é tipo uma calçada. Toca adiante. E aqui de cima do morro, vendo aquilo que nós estamos vendo, lá à sua direita está a igreja, no centro, melhor dizendo, a igreja. À esquerda está a salinha, que é a sede da ONG, aonde a gente se hospedou, onde a gente fazia as refeições. E um pouquinho para a direita ali, tinha um casebre ali de barro, de pau, que está sendo derrubado e sendo construído tipo um alojamento para o pessoal que trabalha nessa plantação de melancia. Toca adiante. Aqui é uma mesma vista, pode virar. Aqui na frente da igreja, o povo já estava chegando para a inauguração. A inauguração foi no sábado à tarde. O culto começou 2h30 da tarde e foi até 6 horas da tarde. Pode passar? Aqui a turma que foi, os canoenses que foram para Motoxó, com exceção daquele jeguezinho ali, tá? O jeguezinho não é canoense. Mas essa é a turma que estava lá. Você já pode ver que o tempo está meio nublado. Eu agora não lembro se aí foi na chegada ou se foi na volta, eu não sei, mas nós estamos... E olha como é tudo muito areoso, muito seco. Toca adiante. Aqui as meninas lá da comunidade, vestidas de azul, estão ensaiando um número, uma canção para apresentar no culto de inauguração. Toca adiante. Aqui é a reunião dentro da igreja. A igreja ficou lotadinha, vocês podem ver, não tinha mais lugar. A quantidade de pessoas que estavam aqui tinha um número aproximadamente igual do lado de fora, que não coube todo mundo dentro. Isso que todos os crentes, todas as pessoas foram convidadas a sair e deixar as pessoas da comunidade a entrarem dentro do templo. Pode tocar adiante. Aqui é uma outra visão do interior da igreja. Pode passar. Esses instrumentos de som, aquelas caixas de som, é tudo emprestado de outras igrejas e um grupo de louvor que foi lá ajudar na inauguração. Toca adiante. Ali vocês vão ver o pastor Joel embaixo, ali, de mãos dadas com o pessoal, porque teve batismo, e o tanque de batismo fica aqui na frente. E quando a gente abriu o tanque de batismo, a criançada toda veio para perto e estava um perigo de uma criança cair dentro do tanque.
Então o Joel e alguns irmãos ficaram ali cuidando para a gurizada não cair dentro do tanque, enquanto ainda estava acontecendo uma apresentação das próprias crianças. Toca adiante. Aí desceram as águas 9 pessoas. E desses 9 pessoas, 2 são naturais lá da região. Os outros são da igreja em Santa Cruz. Qual deles é de lá, eu não sei. Toca adiante. Não me lembro mais. Aqui estamos nós de novo na frente da sede da ONG. Foi aí que a gente dormiu a primeira noite, com exceção de eu e o pastor Joel, e é onde a gente fazia as refeições e era a cozinha também. Toca adiante. Aqui está a grande cozinha, onde foi cozinhada para 70 pessoas, e a gente se reuniu aí. E aí tá as meninas fazendo ali embaixo, vocês viram alguma coisa que estavam fazendo para comer, uma glororoba, não, era, como é que é o nome do negócio agora? Me fugiu o nome. Cuscuz. Cuscuz e do lado de cá eu acho que é a macaxeira, né? Isso tudo para o café da manhã, coisa boa, forte. Toca adiante. Aí estão as meninas, o pessoal, toca adiante. Aqui, eu não sei se é café da manhã, se é almoço, é tudo igual. É sempre comida, não tem pão, não tem leite, não tem nada. Toca adiante. E aqui o pessoal almoçando todo mundo no prato, sentado lá de fora na sombra. Toca adiante. Aí está o Davi e esse menino sentado ali, ele é o Saulo, é o missionário que fica lá, que cuida, fica de tempo integral lá. E ele tinha caído de moto em cima de uns espinheiros, então ele estava meio fragilizado, não podia ficar muito de pé. Toca adiante, em pé. Aqui na sexta-feira à noite nós nos reunimos para conversar, orarmos e batermos um papo. Toca adiante. Aqui um material que foi levado para doar para as crianças. Pode passar. Mais alguma coisa que foi levado também para distribuir entre a população. Toca adiante. Aqui as meninas preparando os kits. Então todo o material que foi levado, vocês doaram, algumas pessoas doaram, foram separados para dar para as mulheres. Depois do culto de sábado, nós íamos então doar a eles. Esses kits foram separados e também a ONG ganhou alguns rolos de tecidos grandes. E as nossas meninas ficaram, vamos dizer assim, quase que a noite toda, o dia todo, cortando pedaços de 2 metros aproximadamente, para eles fazerem lençóis para a cama. Toca adiante. Aí está a Dani com algumas meninas, algumas mulheres de lá da localidade que vieram para a inauguração. Pode passar. Aqui, quando terminou o culto, e eles foram tudo lá para o escritório da ONG para poder receber o donativo. Então, é uma parte do povo que foi para lá. Somente as mulheres casadas e com filhos podiam entrar na fila. Toca adiante. Aqui a fila para vocês verem. Lá em cima está a igreja e aqui a fila do pessoal para receber a sua doação. Pode passar. Quando começou, 2h30 começava o culto, começou a chegar gente de jegue, de cavalo, de a pé, de bicicleta, de moto, e com esses carros aí, são caminhonete 4x4, isso aí é tipo um táxi, é alugado, então vem gente ali embaixo e vem gente sentada em cima. E tinha acho que umas 3 ou 4 caminhonetas dessa que arrebanhou gente de tudo que é lado para trazer ao evento. Pode passar? Aqui está o nosso fotógrafo, parece um fotógrafo, né, do National Geographic, né, em cima. E bem empolgado, eu disse para ele, Tito, parece um cara do MST, porque quando o pessoal saiu para fora da igreja, ele queria que todo mundo olhasse para a máquina, e o povo disperso, e ele gritava, e ele dizia, Jesus é bom, eu disse, olá, lá parece um agitador do MST, agitando o povo, mas por uma boa causa. Toca adiante. Aqui as meninas com aquilo que ganharam, as crianças, pode passar. Então, olha o sorriso dessas meninas aqui por uma coisa que talvez o seu filho, a sua filha, os nossos filhos não dão nem bola de tantos que tem, a realidade deles, como é mudada. Toca adiante. Aqui o pastor Ronaldo, a Joana e 3 crianças que receberam algumas coisas, inclusive as roupinhas que elas estão vestindo foram doação, e alguns bonequinhos que ganharam para distrair as crianças na escolinha. Toca adiante. Aí está o Fábio com uma criança e uma senhora que ganhou um brinquedo. Pode passar? Aqui estamos nós trabalhando duramente para fazer uma vala de aproximadamente 1,5 metro de profundidade, num chão rochoso daqueles ali. O que é que está te rindo, tia? A gente vai para o sertão para passar trabalho para os caras dar uma risada dessa, tia. Não, nós tivemos que enterrar uma mangueira de energia elétrica, de água e de energia elétrica.
Porque aquilo ali tem uma camada de areia e daqui a pouco tem pedra. Quando chegava a pedra, a gente desviava. Por isso que o trajeto ficou totalmente... Mas enterramos, está enterrado lá. Toca adiante. Aqui é uma visão das montanhas que você vê, e é um lugar onde a água da ONG leva até uma caixa e distribui para as plantações e para as pessoas. Então isso é o visual da região árida, para vocês terem uma ideia. Pode passar. Vejam assim a qualidade, é tudo muito seco, é tudo muito arenoso, só tem coisas de espinho, não tem nada assim. Eu não sei se aquilo lá é uma cabra que está aparecendo lá, cabra com aqueles guizos no pescoço, é o que mais tem para lá, para tudo que é lado. Toca adiante. Toca adiante. A cabra foi para o brejo e o negócio trancou. Foi eu falar mal das cabras. Pode virar. Trancou. Esse cabra ali sou eu. Voltou. Esse aqui é o cenário que tem lá. Pode passar. Aqui é nós desbravando. Vocês não vão ver, mas aquilo ali é uma toiceira de espinha, uma coisa horrível. Então é complicado. Nós estávamos dando uma volta lá na região para perceber como era a realidade. Pode passar? Aqui é a plantação. Veja se não parece um oásis no meio do deserto, no meio daquela coisa arada toda. É o que a ONG, que nós somos parceiro, promove para que o pessoal tenha uma renda. Então eles são incentivados a plantar e os recursos provenientes da venda da melancia é investido na própria comunidade. Toca adiante. E também eles plantaram alguns coqueiros, fizeram um pequeno pomar. Aquele coqueiro ali, acho que não tem 1 metro de altura e está já dando coco. Tudo isso devido à irrigação proveniente dos poços que a gente ajudou e a ONG tem edificado naquele local lá. Pode tocar? Aí o nosso pessoal fazendo uma visita a uma das comunidades. Pode passar? Aqui está o pastor Ronaldo e algumas pessoas de lá. Pode passar? Aqui é a residência típica daquele lugar lá. Para mim, passar nessa portinha ali é a portinha da humildade. Me lembrei de Belém, na Natividade. Lá tem uma igreja muito grande, onde Jesus nasceu, e para você entrar lá, você tem que se abaixar. Até teve gente tirando foto para ver se eu ia conseguir me abaixar sem botar o joelho no chão. Quando eu passei ali, eu disse, Jesus, mas consegui passar. Toca adiante. Aqui as meninas fazendo a visita também, pode passar? Aqui o nosso pessoal visitando a comunidade, pode passar. Luz elétrica, o governo conseguiu colocar em tudo que é lugar. Aqui estão dentro da casa de uma senhora, que agora eu não me lembro o nome dela. E pode passar mais uma foto. Ela está sentada lá na rede, ali ela senta, ali ela dorme, ali é a vida dela dentro dessa realidade. A casa é feita de madeira com barro, mas você pode observar lá atrás uma quantidade enorme de folhinhas com santa. Então é um povo que, apesar da miséria de materiais, recursos materiais, tem uma crença muito forte, de uma forma um tanto quanto equivocada. Toca adiante. E aí está o nosso pessoal agora, todo mundo fardado com um boné, um chapéu, para poder resistir o calor lá e ajudar uma pessoa que estava vendendo. Toca adiante. E aqui está a minha esposa, treinando para a neta Nina, que está chegando agora em novembro. Não pode ver uma criança. Toca adiante. Aqui está o pessoal que fez uma visita a essa comunidade. Vocês contam, não sei se dá para contar quantas crianças tem ali, tia. Em média é isso aí mesmo. Toca adiante. Lá não tem vivo, não pega internet, então. E esse cabra aí era um cangaceiro perigoso que a gente encontrou por lá. Tem uma cara de brabo, mas não é de nada. Ele está aí, ele? Está ali? Pode passar a próxima aí. E aí o nosso missionário. Jesus. O nosso missionário cavalgando na hora na hora que ele estava querendo fazer que nem Jesus, entrar em Jerusalém montado num jumentinho. Está o nosso missionário aí cavalgando. Até que ele ficou bem, né? O jumento na foto saiu bem. Né? Toca adiante. E aqui o pôr do sol. O pôr do sol que o César documentou. Eu vou mostrar para vocês uns vídeos, não tem som no vídeo, mas só para você ver, porque foto fica a realidade. E eu gostaria que você olhasse, eu sei que a imagem não fica muito bom, mas o rosto de pessoas. Gente, por que me envolver? Sempre que a gente fala em questões de missões,
Sempre que a gente fala em questão de você se doar por pessoas que você não estranha, alguém vai dizer, o que eu tenho a ver com essa gente lá no sertão de Mochotó? O que eu tenho a ver com essa gente lá em Pernambuco? O que eu tenho a ver com os africanos, Guiné-Bissau? Mas eu gostaria que você olhasse para essas pessoas, você percebesse que é possível você e eu fazermos diferença nas suas vidas. Toca adiante o vídeo. Isso aí é na hora do culto, o movimento que estava acontecendo. E ali, como eu disse para vocês, o tanque estava aberto, o pastor Ronaldo dentro da água, e o Joel e alguns irmãos cuidando para as crianças não caírem para dentro da água. Então o povo estava animado, estava cantando, o templo grande, eu não me lembro, alguém sabe qual é a medida que tinha o templo lá? Qual é a largura? Eu não me lembro. Mas é bem grande, dá para ver, ó. Bem grande, o povo animado, lotadinho. E então foi uma grande festa. E muitas crianças. É uma alegria ver aquela criançada tudo curiosa, querendo saber das coisas. Aqui a fila que se formou, ali estão as nossas meninas distribuindo. E você vai ver que tem uma senhora ali com um vidro de esmalte na mão. E ela pintava a mão das mulheres. Eu disse assim, mas vem cá, para que pintar a mão dessas mulheres? Ah, pastor, senão elas entram na fila 2, 3 vezes. E nós não temos para dar para todo mundo. Então era preciso marcar a mão das pessoas, porque realmente não se tem, eu não contei, se não me engano o Armando contou mais de 200 mulheres na fila para receber alguma coisa. Então eu gostaria que você olhasse para essa gente sofrida, para essa gente que está lá, e você... Se você participou desse projeto, você está fazendo diferença na vida dessa gente. Olha só que gente bonita, gente. Gente simpática, é um povo muito assim querido, muito amável. Você vai ver aqui uma senhora, acho que com 2, 3 dentes na boca, abraçando o César. Aí estão as nossas meninas tentando botar uma ordem na fila, porque era uma briga para poder fazer elas entrarem na fila. Porque todo mundo queria guardar o seu lugar na fila. E só podia entrar na fila mulheres casadas ou que tivessem filhos. E você vai ver algumas meninas aí que têm 14, 15 anos, e eles dizem, mas tu tem filho? Claro, tenho 2. Então, a realidade deles é complicada. Estão numa região extremamente inóspita. Então, essa é um pouco da visão que a gente tem da realidade desse povo. Ó, tudo eu olhando para cima, não sei por que elas estão olhando para cima. Sou eu que estou filmando esse negócio aí, né? Então, todo mundo olhando para cima. Ali está a vovó agarrada no César. Pena que a imagem não dá para ver, mas ela dá uma risada agora, ó, e tem 2, 3 dentes na boca. Abraçada, muito simpática. E o César disse, vamos lá para frente, então vou levar a senhora para frente. E olha como é uma região muito... Aí a igreja, antes de começar a inauguração, vazia, para vocês terem uma ideia da igreja vazia, que fica melhor de enxergar o tamanho da igreja. Olha como ficou bonito, gente. Como ficou ajeitadinho e grande, para a realidade de lá, um templo grande. Tem uma saída, logo que sai tem uma espécie de uma cobertura ali. Ali está a cruz que eu falei no chão. Aqui agora eu volto de novo com a máquina entrando na igreja, para vocês terem uma ideia de entrando no templo. Olha a decoração, como ficou bonito, o palco, muito bonito. E tudo pago, não se deve nada para ninguém, está tudo quitado. Então, muito bonito, é um local onde vidas vão ser ministradas, não apenas na sua alma, não apenas no seu espírito. Aqui uma visão geral da fila, do pessoal lá embaixo, a ONG, e o espaço que existe na frente, até aonde está localizado o templo. Você vai perceber que o templo está localizado assim no alto, ó, fica lá em cima. Ó. Então, quando você chega naquele lugar ali, aquela construção se destaca como se fosse assim uma arca. Aí é mais uma visão, repetindo, do culto. Por isso eu convidaria você a ler comigo o texto que se encontra em Marcos. Você tem aí no seu informativo, se não você pode acompanhar no telão. E eu queria compartilhar com vocês essa noite algumas razões porque eu e você somos desafiados a participarmos, a nos envolvermos. Marcos capítulo 15, o verso 21 nos diz assim: certo homem de Cirene chamado Simão, pai de Alexandre e de Rufo, passava por ali, chegando do campo.
e eles o forçaram a carregar a cruz. Repetindo, certo homem de Cirene, chamado Simão, pai de Alexandre e de Rufo, passava por ali chegando do campo, e eles o forçaram a carregar a cruz. Por que eu preciso me envolver? O que eu tenho a ver com os espanhóis lá na Espanha? O que eu tenho a ver com os alemães na Alemanha? O que eu tenho a ver com os muçulmanos na Turquia? O que tem a ver com os nordestinos, com os pernambucanos lá no sertão de Pernambuco? Sempre que a gente para pensar nisso, a gente é confrontado com a realidade de que somos incentivados a vivermos em prol de nós mesmos. Quem é Simão? A gente sabe muito pouco a respeito de Simão. Mas esse nome é um nome judeu, significa que ele era um judeu ou ele era um prosélito. Prosélito era alguém que se converteu ao judaísmo, e o judaísmo dizia que você deveria pelo menos uma vez na sua vida ir a Jerusalém na época da Páscoa. E esse homem estava indo a Jerusalém, mas a maioria das pessoas não tinham condições de se manter, porque precisavam então arranjar um bico, um trabalho, e quase sempre os peregrinos, então, trabalhavam para pagar as despesas da sua viagem. E tudo nos leva a crer que Simão estava voltando aproximadamente a 1h da tarde, e o texto diz que ele voltava do campo. Nós estivemos agora em Jerusalém, no lugar onde Jesus foi crucificado, e isso ficava fora dos muros da cidade antiga. E agora ele, depois de trabalhar um dia todo no campo, depois de estar cansado, normalmente naquele lugar, devido ao sol ser muito quente, eles não trabalham no meio do dia, eles trabalham bem cedo pela manhã, e quando o sol está muito quente, eles param e voltam para casa. Esse homem estava retornando, e quando ele está entrando na cidade, vem saindo uma multidão, soldados romanos, espancando, batendo, açoitando 3 criminosos. E um dos criminosos estava extremamente ferido, machucado, e caiu uma vez, caiu 2 vezes. E Simão está entrando na cidade, ele para naquele burburinho, e quando ele para, alguém dos romanos olha para ele e diz: você, vem cá-te. O agarraram e diz: carrega a cruz desse cabra aqui, carrega a cruz. Sem aviso nenhum, sem situação nenhuma, ele é arrastado para o meio da multidão para estar ao lado de um criminoso para carregar a cruz. Talvez ele disse: por que eu? Tem tanta gente aqui, eu estou chegando agora, o que eu tenho a ver com esse criminoso? O que eu tenho a ver com essa pessoa? Por que eu tenho que me envolver nessa situação? Eu passei o dia trabalhando, eu passei o dia cuidando da minha vida, eu estou cansado, eu estou suado, eu estou louco para chegar em casa, tirar a roupa no hotel, na pousada, tomar um banho, descansar, porque eu já fiz a minha parte. Por que eu tenho que me envolver com esse cabra? As razões por que Simão foi escolhido podem trazer a mim e a você a compreensão, uma luz para que eu e você entendamos por que devemos nos envolver com Deus e com a sua causa. As razões por que Simão foi chamado, foi escolhido para estar ajudando a Cristo, são as razões que, porque eu, gaúcho, passei uns dias lá no sertão de Mochotó, porque nós, como igreja, investimos mais de 45 mil como igreja, fora irmãos que deram pessoalmente. 65 mil custou aquela capela, com tudo pronto. Por quê? Por que a gente não gasta mais em nós mesmos? Por que a gente não gasta, vamos gastar esse dinheiro com a gente aqui no Rio Grande do Sul? Temos tantas necessidades. O nosso geração futuro está precisando de uma sala nova. A nossa cozinha está tão quente, gastar 45 mil com gente lá que nunca vai ser membro da nossa igreja. Nunca vão dar oferta na nossa igreja. Por quê? Existem algumas razões que eu e você precisamos perceber na vida de Simão, que é a nossa realidade. A primeira, na vida podem acontecer coincidências e acasos. Mas quando se trata de chamado e de vocação, não existe acaso, existe propósito.
Existem muitos acasos, muitas coincidências, mas quando se trata da minha, da sua vida, existe propósito. Simão não foi escolhido por acaso, não foi um soldado romano que escolheu a Simão, mas foi Deus que usou um soldado romano para que Simão fizesse parte do projeto de Deus, num plano maior, para que 2000 anos depois disso ter acontecido, eu estar aqui em Canoas, no Rio Grande do Sul, falando de Simão. Essa é a realidade. Simão estava participando de um plano, de um projeto de Deus, de uma pequena engrenagem, de uma pequena parte de um projeto da redenção de Deus para a humanidade. Quando eu entendo isso, que Deus me escolheu, Deus escolheu você para fazer parte, não por acaso, mas para cumprir os propósitos de Deus nesse projeto de redenção do mundo. Eu li o testemunho de uma missionária chamada Ione, uma brasileira jovem, que foi enviada por sua igreja para fazer um trabalho de missões em Moçambique, na África, na cidade de Nampula. E quando ela chegou lá, ela teve, a princípio, um certo choque cultural com os africanos, porque os africanos são muito alegres, muito espontâneos, gostam de dançar, de cantar, fazer barulho. E quando ela saía com os africanos para ir às aldeias, visitar as aldeias para falar de Jesus, no trajeto, na caminhada entre uma aldeia e outra, quando eles caminhavam, eles iam cantando, dançando, fazendo festa. E ela fazia festa, dançava, pulava. Mas muitas vezes ela se pegava pensando, o que eu estou fazendo aqui? Eu me preparei, eu estudei, não veio para cá para estar dançando, pulando, saracoteando no meio da rua. E certo dia ela saiu com a sua Bíblia para ir numa aldeia, e junto com ela ia um pequeno grupo, e ela foi dançando, pulando, cantando, e ela com aqueles questionamentos. Mas quando ela chegou naquela aldeia, ela chegou cansada, quase sem fôlego. Se eu tivesse que dançar e cantar e pular daqui até ali, eu já não podia mais pregar, falar. Esses dias até mexeram comigo, porque tem algumas músicas que eu, em vez de cantar, eu assobio. Porque daí eu não estrago a minha voz. E você sabe que é a minha voz? Eu tenho que preservar a minha voz. E essa menina chegou cansada. E ela, no meio daquela aldeia, ela pregou a palavra de Deus. E quando ela encerrou a sua pregação, um senhor de 85 anos, um africano de 85 anos, chegou a ela chorando. E disse a ela, ontem eu tive um sonho. E o Espírito dos deuses disse para mim, siga aquela mucunha. Mucunha é menina branca, na linguagem tribal deles. Siga aquela mucunha que vai passar na frente da sua casa dançando e cantando. Porque ela tem a resposta para a sede existencial do seu coração, o que você precisa ouvir. E quando você passou dançando e cantando na frente da porta da minha tabanca, eu te segui, eu te ouvi e eu quero esse Jesus que você está falando. Gente, Deus move o coração de uma igreja no Brasil. Deus separa uma menina como missionária. Existem pessoas que contribuem financeiramente falando para que ela atravesse o Oceano Atlântico e vá até aquela região. Tudo isso para fazer parte de um projeto de Deus que se revela a um cidadão africano em noite e em sonho. Porque Deus queria que esse homem tivesse a sede da sua alma, da sua busca de Deus, descedentado em Cristo Jesus. Eu tenho certeza que muitos daqueles rostos que vocês viram ali, a sua presença quando ajudou a construir aquela capela,
A sua presença quando ofertou, quando contribuiu, quando deu uma doação, quando você esteve lá e fez, é resposta de Deus para um projeto, para que pessoas conheçam o Evangelho de Cristo. Essa é a realidade que nós precisamos entender. A vida, ela é repleta de acasos e de oportunidades. Deus deu a você, se você não contribuiu nem com R$1, com R$10 para essa capela, você perdeu uma oportunidade agora de estar olhando para aquelas vidas e dizendo, eu fiz diferença. Se você só assistiu, se você só disse assim, mas o que eu tenho a ver com isso? 15 pessoas foram para lá e pagaram do seu bolso as suas despesas. Poderiam ir para Pernambuco, para Porto de Galinhas, para a Praia dos Carneiros, mas foram para o final do mundo, 400 quilômetros de Recife. O barzinho mais perto daquela ONG, 40 quilômetros. Você quer tomar uma água mineral, você quer tomar um refrigerante? 40 quilômetros, é logo ali. Mas Deus está dizendo a mim e a você que nós precisamos de entender que o meu e o seu maior desafio é saber discernir as situações, as oportunidades, a atuação de Deus na nossa vida e encará-las como oportunidade para fazermos diferença, para sermos instrumento de Deus. Quando Paulo e Lucas estavam em Filipos e foram presos, Paulo e Silas, melhor dizendo, Lucas que escreveu, foram presos, açoitados e levados ao mais fundo do cárcere. Colocaram seus pés num tronco e estavam amarrados. Olharam para a cara do outro e disseram assim, o que nós vamos fazer aqui agora, tio? Não podemos ir para lugar nenhum, não tem luz, é um breu terrível, não dá nem para ler. Vamos ficar murmurando, reclamando? Não, vamos cantar louvores ao Senhor. E diz a Bíblia que no centro, lá no fundo daquele cárcere, daquela masmorra, todos os presos começaram a ouvir 2 homens cantando louvores a Deus. E aquele ambiente tremeu, as portas se abriram, o carcereiro pensou em se suicidar porque os presos fugiram e Paulo diz, não faça nenhum mal a você, porque ninguém fugiu. E vocês sabem que ele foi o primeiro convertido naquela cidade e ali se estabeleceu uma igreja. Que depois Paulo escreve a carta aos Filipenses. É preciso que eu e você entendamos e compreendemos que Deus fez com que a minha e a sua vida tivessem a oportunidade, a graça de fazer parte de um projeto de Deus. Por isso eu e você precisamos nos envolver. A primeira coisa que a gente percebe na vida, a razão com Simão, é que quando se trata de propósito, não existe acaso, não existe coincidência. Simão foi escolhido por Deus, assim como você. Se você veio a esse culto, se você faz parte dessa igreja, é porque Deus está dizendo a você, eu quero que você se envolva. A segunda coisa que a gente percebe, a segunda razão é que o chamado para nos envolvermos, o chamado para carregar a cruz era hora extra. É hora extra. O que é hora extra? Hora extra é quando você faz as suas horas normais do seu trabalho, mas você fica além do normal. Você faz algo mais, algo extra, que excede. Sabe o que é triste? O que é lamentável nos dias de hoje é que 90% da força cristã, 90% da energia do povo de Deus, 90% do tempo do povo de Deus é gasto para pagar conta. É gasto simplesmente para pagar conta, para viver a sua vida, sobreviver a sua vida. Existem hoje pessoas insatisfeitas, pessoas que estão constantemente querendo mais e mais e mais. E para isso elas não têm tempo para Deus, elas não têm tempo para si, elas não têm tempo para a sua família, elas não têm tempo muito menos para outras pessoas. Essa é a realidade. A realidade de muitos cristãos hoje é viver a sua vida simplesmente pagando contas. Simão vinha do campo.
Simão vinha do seu trabalho. Ele estava cansado, ele estava labutado, ele tinha passado o seu dia, ele tinha feito o seu trabalho, mas agora ele chega e Deus diz: eu quero que você agora trabalhe para o meu filho. Eu quero que você agora se envolva. Eu quero que você entenda que existe uma dimensão maior. Enquanto eu e você estivermos somente vivendo para pagarmos conta, simplesmente para continuar mantendo o nosso status quo, a nossa realidade, nós vamos ter uma vida medíocre, uma vida comum, uma vida ordinária. Mas Deus está dizendo a mim e você: eu não quero isso. Eu quero que você seja uma pessoa de ideais. Eu quero que você seja uma pessoa de sonhos. Eu quero que você seja uma pessoa que tem um propósito. Eu quero que você tenha uma causa pela qual lutar, uma verdade pela qual defender. Quando a gente vai num lugar desse, eu e o Joel dormindo lá na capela, na igreja, naquela sala que vocês viram aquela foto dos candidatos a batismo antes de entrar na água. E eu dizendo ao Joel: Joel, eu sou honesto em dizer, se Deus dissesse: Gilberto, eu quero que tu largue a igreja de Canoas, e eu quero que tu venha para o sertão de Mochotó, eu ia olhar para Deus e ia dizer assim: Deus, tu tens certeza? Não, eu não cabo nessas casas aqui, Deus. Eu não gosto do calor. Eu ia fazer um teste, 2 testes, 3 testes, e se Deus insistisse, eu ia ter que ir. Mas agora, o que leva um homem como o Ronaldo, como Joana, um dia eu e ele, depois estava todo mundo jantando, conversando, caminhando sozinho lá no meio da plantação, que teve um dia que fizeram uma fogueira lá no meio de uma pedra chamada Pedra do Eremita. E eu e ele conversando, ele dizendo assim: eu sonho em me aposentar e vir para cá. Eu disse: Jesus, a maioria sonha em se aposentar e ir para a casa da praia, curtir a vida, descansar. O homem sonha em se aposentar e vir para esse fim de mundo. Por quê? Porque ele recebeu de Deus uma chamada. É claro, é óbvio. Alguém vai dizer agora: o pastor disse que nós não devemos viver só para pagar conta, não pago mais nada. É claro que nós precisamos trabalhar e pagar a conta. É claro que nós precisamos trabalhar e viver a nossa vida, mas nós precisamos reservar tempo, energia, recursos para fazer com que a nossa vida valha a pena. A minha filha está trabalhando na área da saúde, conversando com uma médica, colega dela, que está em crise, uma menina jovem, médica, teria tudo para a sua vida ser maravilhosa. Mas falta algo pela qual a vida tenha sentido. Jesus. Essa é a realidade de muitas pessoas. Somente quando eu e você abraçamos a Cristo e a sua causa, somente quando eu e você entendemos e começamos a compreender que Deus nos fez com um propósito, com uma razão, é que a vida vai valer a pena. Enquanto isso não acontecer, nós vamos ser deixados levar pela engrenagem, pelo sistema, pelo consumismo, e vamos viver a nossa vida toda correndo atrás da máquina para pagar conta. Porque agora surgiu um telefone diferente, maior e mais caro. Agora o meu carro precisa dar um upgrade. Agora está na hora de reformar a minha casa. Agora está na hora de comprar uma casa na praia. Agora eu tenho que pensar na formação dos meus filhos, que eu nem grávido, nem sou casada, mas eu tenho que guardar para o futuro. A gente vive a vida toda juntando, buscando, gastando para coisas que não são eternas. E isso não dura, isso não muda, isso não traz sentido. E deixamos nos envolver com aquilo que realmente transcende essa existência e traz realização à nossa vida. Então ali estava Simão, sendo escolhido por Deus para trabalhar para o Filho de Deus, sendo escolhido para fazer hora extra, sendo escolhido para ir além daquilo que ele estava acostumado a viver. Eu preciso me envolver. Porque além disso tudo, eu também sou responsável.
não apenas por mim, mas pela geração que nos sucederá. Esse texto é interessante porque esse texto foi escrito, vocês sabem que a Bíblia foi escrita vários anos depois dos acontecimentos. O Evangelho de Marcos foi o primeiro evangelho escrito, mas ele foi escrito provavelmente uns 30 anos depois dos acontecimentos. E a pessoa que escreveu, Marcos quando escreveu, Lucas quando escreveu esse texto, provavelmente Simão já estava morto. A gente não sabe a idade de Simão. Mas o texto nos diz que Simão de Cirene, e para as pessoas saberem quem era Simão e Cirene, eles fazem menção aos seus 2 filhos e dizem, é o pai do Alexandre, é o pai do Rufo. Por quê? Porque o pai de Alexandre, o Alexandre e Rufo, era conhecido de todas as pessoas. Agora, essa semana, quando eu estava aqui na convenção, alguns pastores mais antigos que vieram, e quando queriam me apresentar para os mais novos, diziam, esse é o pastor Gilberto. Ele é filho do pastor José. Quando queriam falar do meu pai, eles usavam eu como referência do meu pai e o meu pai como referência a mim. O que Deus está dizendo? Deus está mostrando a mim e a você que nós precisamos viver a nossa vida de tal forma que a nossa vida impacte a nova geração. Imagine Simão, porque quando ele chegou lá, gente, entenda isso, quando ele vem do campo, ele não sabe quem é Jesus. Porque se fosse você, agora ia dizer assim, mas eu teria o maior privilégio de carregar a cruz de Jesus. Eu daria minha vida por Jesus, porque eu amo Jesus. Mas Simão não sabia quem era Jesus. Para Simão, ele era um criminoso, era um escravo. Para ele, era um bandido. Ele estava sendo obrigado pela polícia, pela autoridade policial, pelos tiranos romanos, a fazer força para um cara que ele não sabia quem era. Mas depois que os anos se passaram, imagine agora Simão sentado com seus filhos, compartilhando, dizendo, meus filhos, saibam que o Pai de vocês olhou nos olhos do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu pude aliviar a sua dor por alguns momentos, porque durante alguns metros, durante algum tempo eu carreguei a cruz do nosso Senhor. Imagine o orgulho que os seus filhos perceberam em saber que o seu pai era um homem digno. Quando você se envolve na obra de Deus, você causa um impacto tremendo na vida dos seus filhos. Você causa um impacto tremendo na geração que vai suceder a você. As pessoas que estão nos observando. Aquele povo de lá percebeu que existe um Deus, só um Deus, para fazer que um bando de gente do Rio Grande do Sul, que é considerado um dos estados de burgueses, de pessoas ricas, pessoas indiferentes, duras, incrédulas, abastados com dinheiro. Não sei de onde é que tiraram isso, mas é o que eles pensam de nós lá em cima. Faz com que esse povo viaje de lá para aliviar a nossa realidade, para pensar em nós, para comer macaxeira, cuscuz. 70 pessoas tomando banho em 2 banheirinhos de água fria. Fazia anos que eu não tomava banho num banheiro que você não tem onde botar a sua roupa. Tudo sujo. Sabe aquela coisa que você diz, e agora? E ainda não penduraram nenhum ganchinho, como o prédio é novo, não tem nenhum ganchinho. O que leva pessoas a fazerem isso? Pessoas que entenderam que precisam se envolver com Deus. Eu pergunto a você, se depender de você, do seu exemplo, como seus filhos estarão envolvidos com Deus? Sabe o que é mais triste? A geração de hoje acha que vira a igreja. Pois eu vou na igreja todo domingo. Eu estou quase todos os cultos. Gente, me perdoe dizer isso para você, vir ao culto não significa nada. Vir ao culto e sentar aí e ouvir alguém falar, alguém cantar, não é se envolver. É uma coisa boa? É. É o primeiro passo? É. Mas não pode ficar nisso. Você não pode simplesmente descarregar a sua consciência de que eu fiz alguma coisa para Deus. Porque tem gente que acha que adorar a Deus é cantar
cantar, é louvar, é dizer, Senhor, Tu é bonito. Gente, Deus não precisa disso. Deus não precisa que ninguém encha a bola dele. Deus não é um cara, sabe aqueles amigos que você tem, assim, que você tem que estar toda hora levantando ele, que ele tem baixa estima, ninguém me ama, ninguém me quer. Deus não é assim, não. Deus não precisa que você venha todo domingo aqui para dizer, Tu é belo, Senhor, porque senão Deus vai ficar triste. Não. Ele quer que você bote a mão na massa. Ele quer que você bote cruz nos ombros. Ele quer que você dê do seu tempo, do seu dinheiro, da sua vida, que você faça diferença nessa terra. E você pode passar assistindo todos os 52 cultos de domingo nessa igreja, cantar bastante, louvar a Deus. Mas não é isso apenas que Deus quer de você. Deus quer que nós nos envolvamos. Nós precisamos entender que nós precisamos transmitir aos nossos filhos, aos nossos jovens, que vale a pena você se doar a Cristo por uma causa. Nós estamos tão perdidos como sociedade hoje em dia, gente, que os filhos são criados de uma maneira tão fútil, tão banal, tão consumista, tão hedonista, que eles crescem. E eles dão uma banana para o pai deles quando o pai deles precisa para a mãe deles. Eu fico impressionado com filhos que às vezes o pai passou trabalho para pagar só uma faculdade para ele, e o filho quando fica bem. Eu ouvi de um filho, dia desses, dizendo que ele deu emprego para o pai dele. Eu fiquei pensando, Deus me livre e guarde dos meus filhos um dia ter uma empresa e ter que dar emprego para mim, para me ajudar. Eu dou-lhe uns tapas. E quando o pai dele faltava o serviço, ele descontava. Vocês estão rindo. Mas isso é os filhos que nós estamos criando. Esses são os crentes que nós estamos criando. Essa é a geração de amanhã. Nunca viram o pai ajudar a mover uma cadeira de lugar? Nunca viu o pai abrir mão de um compromisso para ajudar um povo que não tem nada a ver com ele. Quando viu o pai dele dando uma oferta para o sertão de Mochotó, foi 10 pila. Porque, afinal de contas, estamos economizando, porque essa semana eu tenho que pagar o IPVA do meu carro, eu tenho que botar pneu novo na caminhoneta, porque o carro da mulher não dá para me usar, porque tem 2 carros também. E a gente vai vindo, a gente é levado para um sistema, uma engrenagem que nós vivemos só para pagar conta. Só para correr atrás da máquina. Não temos tempo. Não temos nada. E os nossos filhos precisam aprender que a vida de um homem, que a vida de uma pessoa não vale pelo bem que possui. A vida, nossa visão precisa ser de que a vida nossa não vale pelo que possuímos, pelos títulos que temos. Mas a nossa vida, sim, vale a pena pelo esforço com que eu e você nos dedicamos a Deus e a sua causa, a Cristo e a sua causa. Essa é a realidade. Por isso que nós aprendemos com Simão, que o que a gente aprende, o que a gente lucra, quando nós estamos no cumprimento da nossa missão, é muito mais valioso do que qualquer outra coisa que a gente esteja pagando para cumprir esse projeto. O preço que a gente paga não compensa, é menor, é inferior àquilo que nós adquirimos, lucramos, quando nos envolvemos com Deus. Lucas, quando registra esse mesmo texto, diz: enquanto o levavam, agarraram a Simão de Cirene, que estava chegando do campo, e lhe colocaram a cruz nas costas, fazendo carregá-lo atrás de Jesus. A Bíblia diz que Jesus seguia à frente, alguns passos à frente de Simão, e Simão ia atrás, seguindo a Jesus. Simão aprendeu com Cristo. Simão aprendeu a ver como Jesus Cristo reagia à situação em que estava enfrentando. Simão aprendeu quando olhou, quando observou os olhos de Jesus. Eu imagino Jesus olhando no fundo dos olhos de Simão, a interação, a troca, a ação de Deus sobrenatural na vida desse homem, que esse homem veio se converter e toda a sua família. Por quê?
Porque o que eu e você vamos aprender, o que eu e você vamos crescer, o que eu e você vamos sermos engrandecidos existencialmente falando. Eu não estou falando de dinheiro, eu não estou falando de posição social, mas o que nós vamos crescer, alcançarmos valor, aprendermos quando seguirmos a Cristo, é muito mais valioso, é muito mais precioso do que qualquer preço que a gente pague. Pergunte para Ronaldo, pergunte para Joana. Ronaldo era um empresário aqui no Rio Grande do Sul, um representante comercial, com um grande futuro, com uma empresa rentável, com uma boa casa, com uma boa moradia. Pergunte a Ronaldo, pergunte a Joana, você quer deixar isso aqui, quer voltar a ser um representante comercial? Eles vão dizer, nunca, nunca. Por quê? Porque eu não quero que a minha vida seja apenas uma vida como tantos outros, porque eu entendi que servir a Deus vale a pena. É óbvio que nem todos nós vamos ir para o sertão de Mochotó, nem todos nós vamos ter que abrir mão dos nossos negócios, nem todos nós vamos ter que deixar de ser profissionais. Não é isso que eu estou falando, e vocês me entendem. Mas eu também não posso viver uma vida dando desculpa para não me envolver. Eu não posso viver dando a minha vida desculpa, dizendo que eu estou cansado, eu trabalho tanto, eu não tenho tempo. Gente, existem membros dessa igreja que a gente vê uma vez por mês num culto de ceia. E se para vir na igreja essa briga, eu pergunto no que está se envolvendo. O David falou em 180 pessoas aqui trabalhando nesse final de semana. Nós estamos realizando um evento em setembro. Canoas, cidade nossa. Nós desafiamos vocês durante mais de um mês. Essa igreja tem aproximadamente 950 membros. E nós desafiamos vocês a darem o seu nome, colocarem o seu nome. Hoje pela manhã eu disse que foram 215 que responderam. Mas eu fui corrigido, foram 315 pessoas. Mas 215 para 315 continua o mesmo raciocínio que eu fiz. Aonde estão os outros 9,600? Nem para botar no papel para dizer assim, eu vou orar por vocês. Nem para botar no papel e dizer assim, olha, eu não sei, eu não sou profissional da área da saúde, eu não sei nada, mas se eu estou lá para carregar cadeira, se for preciso. Eu estou lá para segurar uma faixa, se for preciso. Eu estou lá para varrer uma sujeira, se for preciso. Ah, mas nesse dia eu tenho um compromisso. Nesse dia eu tenho aquilo, isso. Nesse dia eu já está tudo. Gente, pare e repense a sua vida. Pare e avalie a sua vida. Servir vale a pena. Eu quero que você entenda que andar 3 ou 4 passos atrás de Jesus, como Simão andou, é muito mais glorioso. É muito mais tremendo do que você andar quilômetros, milhares de quilômetros longe da vontade de Deus. O melhor lugar para um homem ou para uma mulher estarem é no centro da vontade de Deus, do propósito de Deus para a sua vida. Por isso nós desafiamos você a entender que muitas vezes o vazio, muitas vezes a inquietação, muitas vezes a realidade da sua vida é porque você não se envolveu com Cristo e com sua causa. Você ainda está vivendo para pagar contas. Você ainda está vivendo para simplesmente fazer a roda do sistema funcionar. E todas as racionalizações, todas as desculpas, todos os pretextos não passam de meras conversas para que eu e você não nos envolvamos com o Senhor e com a sua obra. E enquanto isso não significa que você vai perder a sua salvação, mas a grande verdade é que você vai perder o maior sentido da sua vida. Por isso, esteja pronto.
Esteja pronto a compartilhar a sua fé. Faça o seu trabalho como um bom profissional, como um bom empregado, mas esteja disposto a compartilhar a sua fé. Fale da sua história de vida, fale do que Cristo tem feito à sua vida, a tempo, a fora de tempo, aonde você estiver, mas doe a sua vida, doe do seu tempo, doe dos seus talentos, doe do seu dinheiro. Porque quem diz que ama Jesus, que gosta de fazer a mão, mas dá só do que sobra, é conversa para boi dormir. Deus está querendo que eu e você demonstremos em fatos, em verdade, que a nossa fé não seja de conversa. É óbvio que a gente não vai acabar com a pobreza no mundo, é óbvio que nós não vamos eliminar todas as coisas, mas existem situações que você bateu na sua porta, a oportunidade que você precisa reagir a ela, você precisa responder a ela. Simão estava ali e ele respondeu, ele correspondeu, e a sua vida e a da sua família mudou. Seja ousado em Deus, seja ousado com a verdade, viva a sua vida de forma que Deus seja glorificado. Por isso eu digo a você, para encerrar, a maior coisa que você pode fazer por sua vida é ajudar alguém a conhecer a Jesus. Eu imagino um dia na eternidade, quando alguma daquelas almas estiverem lá no céu, e eles chegarem para aquele cangaceiro feioso e barbudo que apareceu ali, e puxarem, eu não sei se vai ter roupa branca no céu, mas puxarem a roupa branca dele e dizer: ô tchê, sabe por que eu estou aqui? Porque o amor de Jesus se revelou a mim através da sua vida. Você não viveu apenas para você. Você não viveu apenas para pagar conta. Porque o sistema faz com que eu e você vivamos a nossa vida toda embaixo do pau, do laço, correndo atrás da máquina. O diabo sabe, o sistema sabe que não vai fazer você negar a sua fé, mas vai fazer com que você se enrole tanto que você não tenha tempo para viver a sua fé. Por isso, a maior coisa que você pode fazer com a sua vida é ajudar alguém a conhecer a Cristo. Por isso eu desafio você, faça uma lista de 3 pessoas com as quais você realmente se importa, que não conhecem a Jesus. Ore por essas pessoas. Convidem a estar conosco na igreja. Convidem a estar no grupo de crescimento com você. Ore por ela todos os dias. Fale para que essas pessoas conheçam e tenham a sua vida mudada. Porque Deus nos chamou para nos envolvermos com Ele e com a sua causa. Amém? Vamos orar. Curva a sua cabeça. Pai, eu te dou graça por homens como Simão, que foram chamados a fazer hora extra, foram chamados, Pai, a carregar, a trabalhar para Ti, e isso mudou a sua vida. Te dou graça porque existe nessa igreja homens e mulheres que entenderam isso, que os seus filhos estão dizendo: o meu pai e a minha mãe são homens dignos, o meu pai e a minha mãe são homens que amam a Deus, amam as pessoas, amam a causa. Ajuda-nos a entendermos e a compreendermos essa realidade. Ajuda a vivermos essa realidade. Eu sei que não são palavras, mas é o Espírito Santo que convence. Mas agora, Pai, fala ao coração de cada filho e tua filha neste momento. Porque todos que estão aqui não estão aqui por acaso. Não foi coincidência que vieram a essa reunião. Eles estão nessa reunião porque Deus os tem chamado a se envolverem com Cristo e com a sua causa. Em nome de Jesus, todo aquele que está titubeando, aquele que está em cima do muro, aquele que está indeciso, aquele que tem dificuldade de decidir ao rumo a dar a sua vida, aquele que está com um pé no mundo e um pé com Deus, aquele que tem dificuldade de assumir um compromisso, de perseverar, que ele agora caia em si e diga: Deus, me ajuda, me sustenta, transforma, me fortalece.
Aquele filho teu, Pai, que tem vivido a sua vida toda correndo atrás de coisas desse mundo. Quem tem corrido atrás de simplesmente pagar contas e não percebe que está deixando de lado o tempo de Deus, a oportunidade de Deus. Nos ajuda, Senhor, a sermos uma igreja missionária, a sermos uma igreja comprometida, apaixonada pelo Senhor e pela sua obra. Homens e mulheres que, com a sua paixão, com o seu serviço, com a sua dedicação, com o seu zelo, com o seu se doar, contagiem outras pessoas. Que a nossa geração de jovens sejam de jovens meninos e meninas que amem ao Senhor. Onde estão os missionários? Onde estão as missionárias? Onde estão aqueles que querem fazer diferença com as suas vidas? Levanta, Pai, em nome do Senhor. Ainda com seus olhos fechados, talvez você precise convidar Jesus para entrar no seu coração, como Senhor e Salvador da sua vida. Talvez você tenha dificuldade de encontrar paz, mas eu te convido essa noite a dizer: Jesus, entra na minha vida, traz sentido à minha existência, me recebe. Existe alguém essa noite que gostaria de receber a Jesus como Senhor e Salvador? Levante a sua mão bem alto. Lá atrás temos uma mão, ali temos outras mãos. Isso, levante bem alto. Deus abençoe. Pode baixar a sua mão. Eu convidaria a igreja toda a ficar de pé. Talvez você seja membro dessa igreja. E talvez você tenha perdido a oportunidade de contribuir. Talvez você até contribuiu, mas foi menos do que você paga num Big Mac. Menos que você paga numa entrada de cinema em dia de semana, não na segunda que é pouco, mas num dia de semana. Talvez o que você deu foi apenas para dizer que você não ficou alienado. Não lhe custou nada. Você não abriu mão de nada. Saiba que Deus quer levar você a muito mais além. Feche os seus olhos. Você que levantou a sua mão, coloque a sua mão sobre o seu coração. Você que é membro dessa igreja e quer se envolver com Deus e com a sua obra, coloque a sua mão também e diga: Deus, eu preciso de Ti. Pai, eis aí a vida dos Teus filhos. Eis aí a vida dos Teus. Tu os conheces, Tu os formaste, Tu fizeste com eles que eles nascessem e viessem à existência. E não foi apenas uma coincidência, um acaso que eles vieram a essa reunião. É porque Tu queres mudar a sua vida, a sua realidade. Então, em nome de Jesus, que o Espírito Santo de Deus ilumine cada coração. Quebre, solte toda amarra, toda a engrenagem que nos prende a uma vida comum. E que possamos estar no centro da vontade de Deus. Deus, não buscamos glórias. Talvez o nosso nome nunca esteja na coluna social. Talvez o nosso nome nunca esteja nas páginas, Senhor, de um grande periódico. Talvez o nosso nome não seja conhecido na cidade. Mas que os nossos filhos possam dizer: o meu pai, a minha mãe era um homem de Deus, que se doou, que amou, que serviu ao Senhor. E isso marcou a minha vida, a minha existência. E hoje eu conheço a Cristo, vivo na presença de Cristo, porque Cristo é o que traz sentido à nossa existência. Ajuda-nos a sermos uma igreja, agência de transformação nessa cidade, nesse estado, nesse país e em todo o canto do mundo. Em nome de Jesus, para a honra, para a glória do Teu nome, Pai. Aleluia.